e eu quero mostrar para vocês aqui no programa. Uma pessoa em sofrimento pode dar vários sinais que devem chamar a atenção de seus familiares e amigos próximos. – 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e o mais importante passo. Suicídio. Saber, agir e prevenir. A gente vê esse vídeo e você fica se perguntando, porque muitos desses sintomas que vocês viram, a pessoa se automutilar, a pessoa se isolar, a pessoa fazer um monte de situação com ela própria, muitas vezes ela faz isso dentro de casa, sozinha, se isola, mas na sociedade está tudo bem, as pessoas não percebem que essas coisas estão acontecendo. E a Monique está aqui para a gente falar um pouquinho justamente disso, desses sinais, dessas questões que precisam ser levantadas e as pessoas precisam entender. Tudo bem com você? Tudo bem, meu querido, tudo ótimo. Então tá joia. Importante falar sobre isso, esclarecer, porque ainda é um tema tão tabu. É aquilo que nós falávamos, como ainda existe um estigma acerca do suicídio, da ideação suicida, da tentativa de suicídio. E o mês de setembro, por essa campanha, desde 2015, a gente consegue falar mais abertamente. Alertar as pessoas, não é? Isso. Quando a gente fala em suicídio, as pessoas falam assim, são pessoas fracas. A primeira coisa que as pessoas pensam, são pessoas fracas que não aguentaram os problemas. Muitas vezes as pessoas não entendem que esses problemas são de longa data, que vem incomodando a pessoa durante muito tempo. Isso. E às vezes você vai reclamar, porque as pessoas vão entender que é uma reclamação que você está fazendo, não dão tanta importância, acham que é um problema apenas particular, físico, material, que vai passar, e não se dão conta que vai muito além, né, Monique? Exatamente. Isso que você está colocando, Tiago, é um dos principais mitos acerca do suicídio. Quem quer se matar não avisa. Né? Então, não, a pessoa não, ela não quer a cura do problema, ela não quer resolver, ela está nesse movimento só para chamar a atenção. E muitas outras coisas que nós ouvimos, infelizmente, no senso comum. O que acontece? Qualquer sinal da pessoa se fazer mal, da pessoa se machucar, da pessoa ter algum ato extremo, precisa ser levado em conta. Porque quem está bem não fala que quer acabar com a própria vida, né? Então, uma coisa que a gente precisa ter muito claro é que o suicida, ele não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com os problemas que ele tem. Isso, a dor, o sofrimento, a angústia. O suicídio, ele é o último ato do desespero humano. Então, frente a uma situação, frente a uma problemática, frente a uma angústia tão forte, a pessoa se vê sem saída. E o que é super importante, e a gente ter espaços como esse para a gente poder alertar e falar, sempre tem. Se tem vida, tem jeito. Se tem vida, tem jeito. Muitas vezes, ou pode não ser a saída que a gente gostaria ou que a gente tinha pensado. Sim. Mas sempre existe uma alternativa. Por isso que é muito importante, se de repente quem está nos assistindo, ou você aí de casa que conhece alguém, que, né? Então, como ali no vídeo que nós iniciamos a nossa conversa, procure ajuda. Quem está em sofrimento, procure ajuda. E quem está bem, ofereça ajuda. Oferecer ajuda
E às vezes as pessoas acham que é algo muito difícil, que vai ter que precisar, eu vou ter que pagar complexo. Vou ter que pagar um psiquiatra, eu vou ter que pagar um psicólogo, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Aí como é que eu vou dizer para minha mãe que eu tenho esse problema se ela sempre me proporcionou todas as coisas boas da vida e eu tenho problemas e eu não consigo resolver? Mas você tem que conversar, você tem que falar para a pessoa, às vezes um amigo, uma pessoa próxima de você. Às vezes, Monique, a conversa, o abrir, o simplesmente dizer assim, eu estou sofrendo por isso e por isso e por isso. Exatamente. Pode ser que a pessoa aqui do teu lado não tenha a solução, mas pelo menos a pessoa conseguiu... Vai ouvir. Isso. Isso. Então, é exatamente isso. Por isso que a gente tem uma das hashtags mais famosas do Setembro Amarelo, falar é o melhor remédio. É exatamente por isso. Porque quando a gente consegue quebrar o pacto de silêncio, quebrar a zona de silêncio, falar sobre como estamos nos sentindo, isso vai clareando, vai surtindo mais efeito e vai vendo que existe, sim, outras possibilidades. Sim. E uma das questões que você diz, né? Mas então eu ouço esse pedido de ajuda. O que eu faço? O que eu preciso fazer? Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu vou ficar muito nervoso, eu não sei o que fazer. Na verdade, nós precisamos sempre pensar, se a pessoa está falando algo tão sério assim, é porque ela confiou em você para te contar isso. Sim. E o que nós precisamos fazer? Não julgar. A primeira coisa e mais importante, não julgar. Estender a mão é acolher, entender, deixar a pessoa falar, porque a gente ouve muito de falta de conhecimento, ou mesmo no senso comum. Ah, não, isso é falta de Deus, isso é falta de fé. Porque você tinha que ter feito isso. Porque não, você tinha que ter feito é só mudar aquilo. teu pensamento. E, na verdade, a pessoa não está falando, eu não lavei a louça do almoço. A pessoa está falando, eu não tenho mais sentido na minha vida. Então, isso é muito sério. 90% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente consegue ajudar, tem possibilidades. 10% não. Então, com o suicídio, a gente sempre trabalha na prevenção e na pós-venção. Prevenção, isso que estamos fazendo, falando sobre, orientando, busque ajuda, fale sobre isso. E na pós-venção é o quê? Se você ou conhece ou tem uma pessoa querida que morreu por suicídio, busque ajuda. A pessoa que se suicidou é como, a gente sempre diz, é como se fosse uma pedra num lago, que vai fazendo as círculos. ondas vão indo. Isso. Todas aquelas pessoas precisam de ajuda, porque é um luto que vai ser mais delicado de ser elaborado. Tá? Então que é um preciso... luto inesperado. Exatamente. Por isso que é interessante falar de tudo isso. É um luto inesperado e não é. Porque se a pessoa cometeu o suicídio, ela planejou e ela já deu sinais. Sempre. Para algumas pessoas, para as pessoas ao redor Sempre. e tudo mais. Então você consegue... Depois você vai ficar, mas ele falou tal coisa, ele falava tal vai coisa. Tentando por que encaixar, por que eu não dei atenção para aquele momento? Por que eu não prestei atenção naquilo que ele queria me falar naquele dia? É isso que a gente precisa prestar atenção. Tiago, um outro detalhe é, muitas vezes a pessoa, ela pede ajuda, ela sempre vai pedir, mas não de um jeito que a gente consiga entender. Então, o que acontece? A pessoa, ela sempre vai pedir, mas nem sempre, quando a pessoa está muito adoecida, ela não consegue falar de um jeito que a gente consiga entender ou ajudar, ou falar, será que é isso mesmo? O que está acontecendo? Por isso que, ao menor sinal de alerta, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, falando para as pessoas sobreviventes de suicídio, para os familiares, para as pessoas, vamos buscar ajuda para que isso não se repita, né? Para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça, porque sim, é possível. Essa campanha Setembro Amarelo, desde o ano de 2015, né? E também por causa do dia 10 de setembro, que é o dia da prevenção do suicídio.
Então começou a ter mais visibilidade. Mas, se a gente pensar, ainda é um tema muito tabu, que tem muito estigma social Sim. e que a gente precisa sim discutir, falar, oferecer ajuda. Fale para o seu adulto de confiança, para a pessoa que você confia. Se você não tem ninguém, diz que 188 é gratuito para o Brasil todo, 24 horas, vai ter alguém para ouvir e orientar. Muito interessante esse bate-papo aqui para as pessoas entenderem, compreenderem mais sobre o Setembro Amarelo, o que ele significa, o que ele representa e é essa prevenção contra o suicídio, para que não aconteça isso nunca mais com ninguém, porque isso não pode acontecer. É uma vida, e a gente está falando de vida, né? Exatamente. Monique, obrigado mais uma vez Obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. querida, Até uma sempre próxima bom. vez. Até uma próxima. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, porque tem outros assuntos, tem um monte de criança aqui no programa, tem também toalha de mesa que tem função diferente, daqui a pouquinho para vocês.